Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que Deus, o nosso Pai e amoroso Criador, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dê a você graça e paz nessa noite. Amém. Já atravessamos a metade da nossa jornada. O tema dessa noite é a última salvaguarda. Quero saudar aos amigos que nos acompanham também nas redes sociais. Louvado seja Deus por todos vocês que estão nos acompanhando aí também. Continuemos orando por essa semana. Sei que temos vivido aqui algumas boas experiências, mas o nosso Deus é um Deus tão amoroso que eu sei que Ele ainda tem muito mais para nos dar até o fim dessa programação. Continuemos orando, portanto. Meus amigos, a última salvaguarda. Para quem não sabe, a palavra salvaguarda significa proteção, defesa ou amparo. É a nossa última segurança aqui no mundo. Esse será o nosso tema de hoje. Antes de abrirmos a Bíblia, quero convidá-los a fecharem os olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Senhor. Oremos. Bondoso e eterno Pai, louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado por finalizarmos mais um dia de atividades e podermos estar aqui em boas condições, com saúde, tendo um lar, podendo ser acolhidos por amigos, por irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado até o meio dessa semana, mas nós, como diz a Tua palavra, que um pai que está sempre disposto a dar boas dádivas aos seus filhos, nos atrevemos a pedir ao Senhor nessa noite, mais uma vez, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esse lugar em abundância. Nós não viemos aqui, Pai, para nos divertir, não viemos aqui apenas para buscar novas informações, não viemos aqui para assistir um espetáculo. Nós viemos aqui em primeiro lugar para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e também para deixar que a Tua palavra transforme a vida de cada um de nós. O Senhor sabe que todas as vezes que eu assumo o púlpito de uma igreja, o meu coração pesa, Pai. O Senhor sabe, pesa pela responsabilidade. Saber que aqui estão almas pelas quais Jesus Cristo deu a vida e que cabe a mim, Senhor, a missão de anunciar o Teu santo evangelho. Eu não me sinto capaz, ó Deus, mas eu quero pedir ao Senhor que esse sentimento permaneça sempre na minha vida, porque aqui atrás desse púlpito eu não quero me sentir capaz. É por isso que eu declaro diante da igreja e do céu a minha insuficiência, Deus, a minha incapacidade, e tiro dos meus pés as sandálias do orgulho e da vaidade, e peço ao Senhor que me calce com as sandálias da humildade e com o poder do Espírito Santo. Que a Tua igreja saia daqui fortalecida e edificada, que o Senhor suscite deste lugar. Nós estamos numa semana jovem, por isso eu te peço que de maneira especial, que através da pregação
Que o Senhor levante desta igreja jovens que compreendam o poder e a autoridade da Tua palavra, e que saiam, Senhor, daqui, assim como adultos também, comprometidos a darem a vida, se necessário for, por amor a Jesus Cristo e a pregação da palavra do Senhor. Essa é a nossa súplica e oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Gênesis, o capítulo 3, versículo 1, texto bastante conhecido. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Eu vou ler o texto em duas versões, na Nova Almeida atualizada primeiro, e depois na Nova Versão Transformadora. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vou ler de novo o texto agora na Nova Versão Transformadora. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aqui está a descrição do episódio que revela a história da entrada do pecado neste mundo que vivemos. A origem de todas as desgraças e desordens espirituais e morais que hoje fazem parte da nossa sociedade. Nós sabemos que tudo começou em um jardim. E foi neste jardim que a Bíblia diz que Eva foi induzida a duvidar da palavra de Deus. Sim, se você nunca raciocinou dessa maneira, a história da entrada do pecado no mundo que vivemos e conhecemos, ela veio por intermédio de alguém que duvidou da palavra de Deus. A verdade é que primeiro a serpente distorceu a palavra, para depois finalmente negar a palavra de Deus. Se você acompanha aí comigo, o texto que nós lemos na primeira versão que eu compartilhei, a Nova Almeida atualizada, a serpente disse assim: é verdade que Deus disse, lançando dúvidas, incredulidade, justamente sobre a palavra que Deus houvera dito. Na outra versão, a versão transformadora, Deus realmente disse? É a pergunta que ela faz. Então, primeiro, ela distorce a palavra de Deus, dando a entender que Deus havia dito algo que não disse, inclusive sugerindo coisas a Eva que Deus não havia dito. E depois que ela percebe que Eva entrou no seu terreno encantado, ela vai diretamente negar a palavra de Deus, ao dizer que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. E desde esse momento, a dúvida, a desconfiança, a descrença e até mesmo a perseguição contra a palavra de Deus viraram uma realidade comum na história humana. De tal maneira que, diria eu, que desde quando a Bíblia foi organizada, desde quando o cânon, como nós chamamos no meio teológico, o cânon sagrado, do Novo Testamento de maneira especial, foi organizado, foi sistematizado, a história do mundo poderia ser contada sob a perspectiva de uma oposição cruel, ardilosa, uma tentativa satânica de aniquilar a palavra de Deus. Por exemplo, no Império Romano, ontem falamos aqui de Nero.
Mas com a morte de Nero, outros imperadores cruéis o sucederam. Entre eles estava um homem chamado Diocleciano, que no ano 303 dá início àquela que até o momento foi a perseguição mais terrível instituída contra a igreja primitiva, a igreja cristã. Diocleciano se autodeclarava Senhor e Deus e exigia que todo cristão queimasse incenso a ele, o César, o único César do Império Romano. E a todos os cristãos que se recusavam confessar o imperador romano como Senhor e Deus e crerem na palavra do Senhor, eles eram perseguidos. E entre as ordens dadas por Diocleciano, além da perseguição contra os filhos de Deus, estava também o extermínio de todos os exemplares da Bíblia que existiam naquela época. Mas nós sabemos que a história avança. E por volta do ano 312, mais ou menos, Constantino se converte, entre aspas, à fé cristã. Foi uma conversão estratégica, de acordo com o que cremos e com o que muitos historiadores testificam. Ele queria conquistar a confiança dos cristãos que viviam em Roma e que já haviam se multiplicado. E nessa época o Império Romano estava dividido entre 4 imperadores, e a fim de conquistar a confiança do povo, para que ele se tornasse o único César de Roma, ele se converte ao cristianismo. Mas como eu disse, uma conversão pragmática, estratégica, utilitária. E a partir desse momento, o que poderia ser uma bênção para a igreja, se torna uma das maiores maldições que o cristianismo já experimentou. Porque agora, quando o diabo, presta atenção nisso, não consegue destruir a igreja, pela perseguição, ele vai tentar destruir a igreja, sabe como? Pela infiltração. Quando ele não consegue perseguir, ele senta na cátedra da igreja e ele agora vai, através da própria liderança teológica da igreja durante a Idade Média, anular a autoridade da palavra de Deus. Os clérigos, os papas, os cardeais, os bispos diziam ao longo de 1000 anos mais ou menos que o cidadão comum era incapaz de interpretar a Bíblia. E além disso, proibia a tradução da Bíblia para o idioma do povo. A Bíblia só era pregada e lida em latim. E o latim já era um idioma obsoleto. E eram pouquíssimos os exemplares da Bíblia. De tal maneira que agora o problema não era perseguição direta à Bíblia, mas era uma obra de impedir que a Bíblia fosse acessível ao povo. Mas o tempo passou. E ao findar da Idade Média, nós chegamos na Idade Moderna, a Revolução Francesa, que já estudamos um pouco dela aqui ao longo dessa semana. E agora nós temos um grupo de homens que se dizem iluminados, a ponto de agora, na praça de Paris, nas praças de Paris, ordenarem a queima de todos os exemplares da Bíblia que existiam na França. Porque agora eles cultuavam a razão. Agora o homem era o centro de todas as coisas. Então, mais uma vez agora nós temos não mais a infiltração, mas a perseguição contra o povo de Deus. Não sei quantos já leram a história anterior à Revolução Francesa, do massacre de São Bartolomeu. Foi uma das coisas mais cruéis, amigos, que já existiram na história da igreja cristã mundial. Em cerca de 3 dias, mais de 70 mil huguenotes, seguidores de Calvino, morreram na França. Cerca de 3 dias. E quando o bispo de Roma recebeu as notícias do que estava acontecendo na França, ele, com aplausos, enviou uma mensagem à rainha da França para que ela continuasse erradicando daquele país os filhos de Deus. Mas agora chegamos em nossa geração. E a pergunta é: qual será o espírito com o qual o povo da sua geração recebe a Bíblia? Será que hoje há uma disposição maior,
mais favorável, mais simpática à palavra de Deus? Será que vivemos em uma sociedade cujas pessoas dão um valor maior às Escrituras Sagradas? Eu quero mostrar apenas 2 exemplos dos mais recentes para vocês. A Xuxa, bastante conhecida de todos nós, comentando um vídeo que foi publicado nas redes sociais por um pastor contra o qual eu tenho muitas divergências, que é o pastor Silas Malafaia. No entanto, ele comentando algumas coisas com as quais estou de acordo com ele, a Xuxa fez um comentário nesse vídeo dele, publicado por um terceiro. E ela disse assim: hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras. O outro, e eu já citei um pouco dele aqui ao longo da semana, o Felipe Neto, e ele novamente, essa mais recente ainda, fazendo um comentário, não sei quantos conhecem a cantora gospel cristã chamada Bruna Carla, ficou muito famosa por uma música específica há alguns anos, e ela foi convidada para uma entrevista, uma conversa, melhor dizendo, no podcast da Karina Barr. E ali ela fez uma declaração sobre o seu posicionamento a respeito da moral da sociedade nos dias de hoje. E o Felipe Neto resolveu fazer uma crítica ao posicionamento da Bruna Carla no Twitter, onde ele disse, num trecho apenas, o seguinte: vocês pegam os trechos da Bíblia que agradam a vocês e vão encontrando razões para descartar outros trechos. Então, é muito fácil ler a Bíblia dessa forma, né? Por que vocês focam na porcaria de Levíticos, mano? Diz ele. Aliás, Levíticos é o livro que nós estamos estudando na classe jovem, na lição jovem, né? Por que ficam voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século 21? Então nós vemos que ainda há uma indisposição, um espírito hostil e satânico contra a palavra de Deus, mesmo na sua geração. Mesmo vivendo em um país que é majoritariamente cristão, quase 80% da população brasileira é cristã, mas hoje a igreja está acuada por uma elite poderosa que está tentando destruir a autoridade da palavra de Deus no seu país e aqui na sociedade ocidental. O que me assombra é que essa realidade não é só vista lá fora, mas eu vejo hoje cantores gospel. Eu vejo pastores, teólogos, tentando de alguma forma suavizar os seus discursos, tentando reinterpretar as Escrituras e a maneira como nós olhamos para ela como povo de Deus ao longo da história. É como se no passado homens e mulheres perderam o tempo dando a vida por amor a esse livro, porque hoje o politicamente correto é a moral, a ética que se impõe na sua sociedade. E nós tentamos adaptar a Bíblia para que ela seja palatável e agradável ao povo da nossa geração. Alguns chegam a dizer que ela não é a palavra de Deus. Eu estou me referindo a cristãos. E eu falei um pouco disso ontem aqui no tema. Outros vão dizer que a Bíblia não é um livro de verdades absolutas, quando não, que ela precisa ser atualizada. Isso me faz lembrar de uma declaração feita no século XX por um dramaturgo irlandês, não é cristão, chamado George Bernard Shaw, onde ele disse: a Bíblia é o livro mais perigoso da história. Mantenha-o trancado, longe dos seus filhos, e jogue a chave fora, disse ele. E eu concordo com ele em partes. Em partes. Como assim, irmão Jefferson? É porque a Bíblia, ela de fato é um livro perigoso. Se nós não olharmos para ela, entendendo que ela de fato o é, ou ela é aquilo que diz ser sobre si, ou é um livro perigoso. Me explico. Não sei quantos já ouviram falar aqui
do trinômio de C.S. Lewis. Hoje, na nossa sociedade, é comum ouvirmos as pessoas dizerem que Jesus foi um grande mestre moral. E as pessoas gostam de olhar para Jesus como se ele fosse um Buda, um Dalai Lama, um líder moral. Alguém que ensina para a nossa sociedade como viver de maneira bondosa, ética. Aliás, não sei quantos viram hoje na minha página do Instagram, eu postei um Reels, um trecho de uma pregação que eu fiz em Portugal no ano passado, dizendo, isso é um estudo de terceiros, que o cristianismo hoje é definido por esse estudioso como um cristianismo deísta, moralista e terapêutico. E se você quer saber o que é isso, olhe depois lá no Reels da minha página. Deísta, moralista, terapêutico. Então as pessoas hoje pensam que ser cristão é ser bom, um cara legal, que tenha um bom comportamento, isso é tudo. Mas no trinômio de C.S. Lewis, ele diz assim, é impossível que Jesus seja apenas um grande mestre moral. Só há 3 coisas possíveis a respeito de Jesus. Ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus de verdade. Mestre moral é impossível. Porque se ele fosse só um mestre moral e não fosse Deus, há 2 possibilidades. Ou ele era doido. Porque que ser humano em sã consciência que seja um grande mestre moral vai dizer de si mesmo que é o eu sou, que existia desde os dias da eternidade? Ou se ele não era um lunático, então ele era um mentiroso, enganando o povo. Mas nós cristãos não acreditamos que Jesus era lunático e nem mentiroso. Nós acreditamos que Jesus Cristo era o Deus Todo-Poderoso. E ele não é um caminho, diz a Bíblia, né? Jesus Cristo é o que? Diz a palavra. O caminho, ele é único, absoluto, singular. Somente a salvação por intermédio dele e através dele. E é por isso que eu concordo em partes com as palavras do George Bernard Shaw. Porque realmente, se a Bíblia não for aquilo que ela diz ser sobre si, é um livro perigoso. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E esse livro é um livro que tinha tudo para dar errado. Nós estamos falando de um livro milenar. Um livro que tem alguns milênios que já foi escrito. Um livro que, de acordo com os estudos, ou os dados mais contemporâneos, possui hoje cerca de 5 a 6 bilhões de exemplares espalhados pelo mundo. Um livro que já foi traduzido em cerca de 349 idiomas. E que, se nós consideramos dialetos e textos parciais traduzidos também, por exemplo, só os evangelhos, nós temos mais de 2.400 línguas e dialetos traduzidos da palavra do Senhor. Esse livro, eu volto a dizer, tinha tudo para ser o maior fracasso da história da humanidade, amigos. Vocês conhecem algum livro que foi escrito por mais de 20 pessoas? Hoje nós temos, às vezes, alguns livros que têm organizadores, aí esse organizador funciona como se fosse uma espécie de editor, e ele vai escolher uma equipe de autores, e esses autores vão escrever cada um capítulo do livro, no máximo assim. Mas a Bíblia é um livro que foi escrito por 40 autores, ao longo de mais de 1.600 anos de história, com culturas diferentes, educação diferente. Nós temos na Bíblia desde pescadores até filósofos e homens extremamente eruditos. E sabe o que mais impressiona? É que não há absolutamente nada nesse livro que seja contraditório. Talvez alguns jovens olhem agora e perguntem assim: tudo bem, a Bíblia é tudo isso, é um livro extraordinário. Mas você consegue me dar garantias de que esse texto que está aqui dentro hoje é o mesmo que saiu das mãos, por exemplo, de Salomão? Das mãos de Mateus? Já se passaram 2.000 anos. De alguns deles já se passaram 3.000 anos, mais ou menos. Como você me garante que o texto que está aqui hoje é exatamente o mesmo texto que saiu das mãos desses homens que escreveram a Bíblia? Há formas de fazermos isso.
Por exemplo, o doutor Rodrigo Silva, sem dúvidas, o maior arqueólogo bíblico que existe hoje aqui no Brasil, e um dos mais conhecidos ao redor do mundo, escreveu esse livro chamado De Aleph a Ômega. E ele declara o seguinte: graças a diferentes critérios acadêmicos e laboratoriais, podemos dizer que temos em mãos praticamente o mesmo conteúdo dos livros canônicos originais, da forma como saíram das mãos dos autores inspirados. Usando uma frase que eu li certa vez, cujo autor é desconhecido, a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos que tentaram dar contra o seu poder e autoridade durante todo esse tempo. O diabo se levantou contra a Bíblia ao longo de milênios, mas Deus, pelo seu poder miraculoso, preservou a santa palavra de Deus. De tal maneira que hoje a gente consegue provar isso pela ciência, amigos. Quem nunca viu aqui, chegue em casa hoje e busque lá na sua casa a história dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Até há alguns anos, não muitos, coisa de 70 anos mais ou menos, nós não tínhamos como provar, por exemplo, que os textos do Antigo Testamento eram realmente textos assim, que foram preservados ao longo das eras. Hoje nós temos como fazer isso. Do Novo Testamento nem se fale. Quando o doutor Rodrigo diz que foram praticamente o texto integral preservado, é porque há pequenas discrepâncias entre uma tradução, uma cópia e outra, pequenas. Coisas que são irrelevantes. Pequenas discrepâncias. Mas na sua essência, na sua plenitude, Deus preservou a sua santa palavra. Só para você ter ideia do que eu estou dizendo, você sabe qual é o segundo livro mais copiado na história do mundo? Sabe qual é? A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem cerca de 1757 manuscritos copiados. E o povo dá credibilidade de que foi Homero, de fato, quem escreveu o conteúdo desse livro. 1757 cópias. Sabe quantas cópias nós temos da Bíblia? Sabe quantas? 40 mil cópias. Ou seja, o segundo livro mais copiado, 1700 e pouco. O primeiro livro é a Bíblia, mais de 40 mil cópias. E sabe o que acontece? Quando você pega essas cópias, nós temos hoje, por exemplo, cópias do Novo Testamento que datam do 2º, 3º século da história da igreja. Para você ter noção do que isso significa. Tinham alguns discípulos, dos discípulos vivos na época, de alguns manuscritos que nós temos hoje acessíveis para a gente pesquisar o texto original. Ou seja, Deus preservou a sua santa palavra. Preservou. O texto que você tem aí, na sua mão hoje, a Bíblia ou no seu smartphone, é a mesma palavra que Deus inspirou para os profetas há tanto tempo. A mesma palavra. Mas não para por aí. A Bíblia também é um livro espetacular e extraordinário. Sabe por quê? Porque esse livro, ele não lida apenas com religiosidade, com o aspecto espiritual, não. A Bíblia é um livro que normatiza a vida completa, plena, por inteiro. Vejam aí, por exemplo, o que diz Grady Davis, um estudioso norte-americano. Desde a invenção da imprensa, a Bíblia se tornou mais que a tradução de um livro antigo de literatura oriental. Ela não se parece com um livro estrangeiro e tem sido a fonte mais confiável, disponível e familiar e árbitro dos ideais intelectuais, morais e espirituais do Ocidente. Meus amigos, o mundo que você vive foi influenciado pela Bíblia. As leis jurídicas, a moral, a ética do mundo que você vive tem fundamentação na Bíblia, na palavra de Deus. A influência da Bíblia sobre o seu mundo é tamanha que Victor Hugo, autor de um livro da literatura
clássica mundial, famosíssima, talvez alguns aqui já tenham lido, que é Os Miseráveis. Ele disse o seguinte, falando sobre Shakespeare: a Inglaterra tem 2 livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. Uau! Eu fico maravilhado com a capacidade que algumas pessoas têm de sintetizar verdades profundas em poucas palavras. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Isso é tão verdade que um indiano chamado Vishal Mangalwadi, obviamente nascido na Índia, acabou seguindo aquela que é a religião majoritária do seu país, que é o hinduísmo. No entanto, quando ele entrou no ambiente acadêmico, começou a estudar filosofias humanistas e tomou um caminho rumo ao secularismo. Até que ele resolveu ir para a Suíça. Nesse país, estudar com um grupo de protestantes. Eu já falei o nome desse indivíduo aqui ao longo da semana para vocês. Um dos maiores filósofos cristãos do século XX, que é o Francis Schaeffer, que tinha uma escola na Suíça, onde ele ensinava cosmovisão cristã nessa escola. E o Vishal, o indiano, resolveu ir para lá para estudar, porque ele queria conhecer um pouco sobre a Bíblia. E nesse lugar, nessa escola, ele descobriu algo, que o Deus de Abraão havia prometido que não só os judeus seriam abençoados por esse Deus. Você vai lembrar que Deus disse que através de Abraão, quantas nações seriam abençoadas? Você lembra? Todas. E ele lançou um desafio ao voltar para a Índia. Eu quero saber se essa palavra é verdadeira. Eu sei que tem cristãos no meu país. Eu sei que já vieram cristãos para o meu país. E eu vou agora estudar para saber se o Deus de Abraão, através destes cristãos, abençoa a minha nação chamada Índia. E ele começou a estudar. Fruto dos seus estudos, um livro. Esse livro é meio difícil de encontrar, mas você ainda consegue, talvez em sebos. Recomendo para os jovens aqui de maneira especial. O livro que fez um seu mundo, é o título dele. A capa está em inglês, mas existe em português também esse livro. E vejam a constatação que ele fez sobre a Índia. Minha investigação sobre se Deus abençoou a Índia de fato, por intermédio da Bíblia, me conduziu a descobertas incríveis. A universidade em que eu estudava, a municipalidade e a democracia na qual vivia, o Fórum de Justiça atrás da minha casa, o sistema legal que este representava, o próprio hindi moderno que eu falava como uma língua materna, o jornal secular para o qual eu comecei a escrever, o quartel militar à esquerda da rua onde eu morava, o jardim botânico na zona leste da cidade, a própria biblioteca pública perto do nosso jardim, as ferrovias que faziam cruzamento na minha cidade, o sistema médico do qual dependia, o instituto agrícola perto da cidade. Tudo isso veio à minha cidade, porque algumas pessoas levaram a Bíblia a sério. Louvado seja o nome do Senhor. Enganado está você, se você pensa que a Bíblia, ela molda a vida de pessoas apenas dentro da igreja. Se nós lermos a Bíblia e a levarmos a sério, é por isso que eu tenho incentivado aos jovens, estudem cosmovisão cristã. Deus nos criou sim para sermos uma bênção no mundo que vivemos. É lógico que não exatamente como alguns teólogos reformados acreditam, que a redenção vem por intermédio da cultura. Nós não cremos nisso. Não cremos numa igreja dominante, mas nós cremos sim que devemos influenciar a sociedade. Tudo isso daqui foi influência cristã, absolutamente tudo, na Índia. Então a Bíblia é um livro espetacular. Ela também é espetacular porque as pessoas, elas só têm 2 reações a partir do momento em que ouvem a Bíblia. Ou elas vão amá-la, ou elas vão odiá-la. A Bíblia nunca deixa um ser humano indiferente ao conteúdo dela. É por isso que ela não é um livro comum. Porque ou ela vai despertar em você paixão e conversão, ou ela vai despertar em você ódio e perseguição. Neutralidade não existe em relação à Bíblia, à palavra de Deus. E é por isso que agora eu quero, na parte final desse tema,
destacar com vocês duas coisas sobre a Bíblia e com isso a gente vai concluir. Duas coisas que, no meu entendimento, nós temos um problema hoje na sociedade. A primeira delas é a autoridade da palavra. E a segunda delas é o poder da palavra. São duas coisas que eu entendo fazem da Bíblia um livro extraordinário. Porque a Bíblia é um livro que tem autoridade e a Bíblia é um livro que tem poder. Primeiro, então, o que significa dizer que há autoridade na palavra de Deus? E para quem esteve aqui, por exemplo, no domingo, se não estou equivocado, nós mostramos a vocês que vivemos em uma geração que vive crise de autoridade. Lembra disso? Do estudo do Dr. Carlos Flávio Teixeira, crise de valores e crise de autoridade. Por que é importante resgatarmos essa realidade de que a Bíblia é um livro de autoridade? Abra aí comigo em Isaías capítulo 40, versículo 8. Leiamos aí. Isaías, o capítulo 40, o versículo 8. Diz assim o texto: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Esse texto estabelece a autoridade da palavra de Deus. Porque hoje você está vivendo em uma época onde até mesmo alguns cristãos estão marginalizando a autoridade da Bíblia, colocando a ciência acima da autoridade da Bíblia. Já citei aqui ao longo da semana. Alguns dizendo que a ciência diz que se masturbar é bom, que fazer sexo antes do casamento é bom, que comer determinadas coisas é bom e que por isso não tem problema nenhum. Alguns vão dizer que não tem problema comer carne de porco, porque a ciência diz que, enfim, ciência. Nós não somos contra a ciência. Aliás, para quem pensa que no céu, sabe, a gente tem uma ideia de céu, abrindo um parênteses aqui, que é uma ideia completamente errada. Completamente errada. Acho que quando nós falamos de céu, a maioria do povo acha que nós vamos chegar lá e ficar tocando harpinha o dia inteiro e olhando para o nada, assim. A gente imagina um negócio meio etéreo, meio... Isso é tão verdade que eu vi certa vez o Zeca Pagodinho, numa entrevista ao Fantástico. Perguntaram para ele: Zeca, você gostaria de morar no céu ou no inferno? Sabe o que ele respondeu? No inferno, ele disse. Coitado, não sabia nem o que estava falando. E o argumento dele foi justamente esse. Eu não me imagino no céu, tocando harpa o dia inteiro. Esse negócio meio chato, olhando para o nada. Eu quero ir para o inferno, porque lá tem mulherada, lá tem bebida, lá eu gosto disso, quero ir para lá. Foi a resposta dele. No céu nós seremos verdadeiros cientistas. Lá nós vamos inclusive ter a oportunidade de viajar para outros mundos e fazermos pesquisa de verdade, estudarmos a natureza, estudarmos as flores, as plantas, estudarmos, enfim, tudo. Lá nós seremos cientistas no céu. E todas as descobertas que fizemos, ao descobrirmos coisas maravilhosas, nós vamos exaltar o Deus que criou todas as coisas para a glória sua e para o benefício da igreja. O céu será algo fantástico. Então, voltando aqui, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Enquanto a ciência diz algumas coisas que eu chamo de cientificismo, a ciência pode até dizer, porém, culturas mudam, sociedades mudam, homens e mulheres mudam, costumes mudam inclusive, mas a palavra absoluta de Deus permanece para todo sempre. É isso que diz a Bíblia. Independente de onde você nasceu, de onde você foi criado, da cultura onde você viveu, a Bíblia é um livro atemporal, um livro universal, que independe de espaço e de época. As verdades absolutas da Bíblia valem para aqueles que nasceram no Brasil e na China. Verdade absoluta. Isso significa autoridade. A Bíblia tem tanta autoridade, e esse tópico aqui me deixa encantado, que Paulo vai dizer em Romanos 3, versículos 1 e 2, para quem gosta de anotar, ele compara a Bíblia, sabe ao quê? Aos oráculos de Deus. Lembram desse texto? Vocês sabem o que eram os oráculos na época do Império Romano e grego, principalmente?
Os oráculos eram pessoas e lugares para onde os indivíduos iam se encontrar, a fim de descobrirem verdades sobre a vida deles de maneira especial para o futuro. Eles não se atreviam a ir para uma guerra, por exemplo, sem consultar um oráculo. Quando Paulo compara a Bíblia aos oráculos de Deus, o que ele quer dizer é o seguinte: você quer descobrir as orientações de Deus para a sua sexualidade, olhe para a Bíblia. Você deseja saber o que agrada a Deus ou o que é melhor para a sua vida no âmbito filosófico, olhe para a Bíblia. Você deseja ser um homem ou uma mulher que administre de maneira eficaz as suas finanças, os seus bens, olhe para a Bíblia. A Bíblia é um manual, é um oráculo que deve ser consultado pela igreja, porque ela tem a norma para toda a nossa vida aqui nesse mundo e até cruzarmos os portais do reino dos céus. Oráculo, consulte a Bíblia. É isso que Paulo diz. Meus amigos, a Bíblia é um livro tão espetacular. Nós somos, o que nós somos? Protestantes, não é? Não somos protestantes? Sabe qual é a premissa básica que deu origem à Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela teve, imagine que ela é um degrau aqui, ó. O degrau fundamental, primeiro, o pontapé inicial da Reforma Protestante, sabe qual é? Existem 5 solas, que em latim seria só a fé, só a graça, só a Deus a glória, mas existe um que é o principal de todos, sabe qual que é? Solas Escritura. Ou seja, só a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. A Bíblia é a norma. A Bíblia é o meu oráculo. Isso foi tão importante para a Reforma Protestante, que uma das primeiras coisas que aqueles homens fizeram, que eram devotos do papado romano, eram monges a maioria deles, John Wycliffe na Inglaterra, Lefebvre na França, Olavo Petri na Suécia, Martinho Lutero na Alemanha, todos estes homens tiveram uma preocupação inicial, que foi a ponta de lança para o movimento protestante. Sabe qual foi? Traduzir a Bíblia para o idioma do povo. Porque a Bíblia era a base. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas estão cada vez menos dando valor à Bíblia. E estão buscando autoridade em outras áreas, amigos. Não, a Reforma Protestante se impõe dizendo, não é autoridade do Papa, nem do pastor, nem do padre, nem da ciência. A autoridade na vida de um crente é a palavra absoluta de Deus. A Bíblia é autoritativa. Tanto é que Martinho Lutero, essa frase dele é espetacular. Vejam que esse homem, que talvez seja o grande expoente da Reforma, ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. É a Bíblia, a autoridade da Bíblia. Mas aí os nossos amigos e irmãos evangélicos geralmente olham para os adventistas e dizem assim: vocês têm uma profeta na igreja de vocês, de tal maneira que vocês dão mais importância ao que essa profeta escreveu. As doutrinas de vocês são provadas através dessa profeta. Vocês não têm a Bíblia como regra de fé. Vocês dependem de Ellen White para pregar, para provar as doutrinas de vocês. Ellen White é a palavra final na igreja de vocês. Está certo? Ellen White é a palavra final na igreja adventista? Nós cremos que ela é profeta. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus. Nós cremos, inclusive, que não existem graus de inspiração diferentes. Profeta é inspirado, e ponto final. Só que não confunda grau de inspiração com grau de autoridade. Nós, como adventistas do sétimo dia, seguimos e cremos uma premissa básica: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E sabe qual que é o livro que a gente usa para julgar o que Ellen White escreveu? A Bíblia. É a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Eu sei que tem alguns adventistas meio fanáticos no nosso meio, que às vezes quando vão pregar, preparam um sermão e põem lá 129 textos de Ellen White e um da Bíblia. Começam a pregação lendo um texto bíblico, aí ao longo da pregação você já nem sabe mais por que a pessoa escolheu aquele texto.
E aí começa a ler um monte de citação. Isso está errado. A Bíblia tem que ser o centro da pregação. A Bíblia tem que ser o centro do sermão. É a regra de fé e prática. E isso não é ideia minha. Não quer dizer que você não possa usar citações de Ellen White. Nada a ver. Eu estou usando e agora vem uma delas, inclusive. E ela diz assim: há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e dos preceitos bíblicos. E há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante. Irmão White, que princípio seria esse? A Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática. Ponto final. É isso que nós acreditamos. A autoridade da Bíblia. Agora vamos ao segundo, e com esse a gente termina. Poder da Bíblia. Falamos de autoridade, agora eu quero falar de poder. O que é isso de poder da Bíblia? Vá comigo ao livro de Salmos, capítulo 33, versos 8 e 9. O que significa dizer que há poder na palavra de Deus? Vejamos. Salmos 33, versículos 8 e 9. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmão Jefferson, por que você está lendo esse texto aqui falando de Bíblia? Porque o nosso sermão é sobre a última salvaguarda, a palavra de Deus. É a tua última segurança aqui nesse mundo. Teu último amparo, a última proteção. E é impossível você, ser um dos últimos de nós, se você ignorar a última salvaguarda que Deus enviou para a sua vida. Aliás, tem um texto que eu li certa vez dizendo que nos últimos tempos nós teremos que lutar contra aquilo que os nossos próprios olhos estão vendo. Que o diabo vai fazer coisas assim escabrosas para enganar o povo de Deus. Então, por que eu li esse texto? Porque a mesma palavra, presta atenção aqui agora, não se distrai. A mesma palavra com a qual Deus criou o mundo é a palavra que está aqui. Não há nenhuma diferença. A mesma autoridade com a qual Deus dizia e as coisas do nada existiam está contida aqui na palavra de Deus. É a mesma coisa. A mesma coisa. De tal maneira que Paulo, aos Tessalonicenses, vejam o que Paulo diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra o quê? Humana, e sim como verdade, que é a palavra de quem? De Deus, só até aqui. Deixa eu explicar para você porque que Paulo está dando ênfase a isso. A palavra do homem, comparado com a palavra de Deus, tem algumas diferenças, além daquelas que são as mais comuns. Que o homem volta atrás do que fala. O homem é aquele que diz e joga as coisas às vezes para baixo do tapete. Deus não. Mas tem um detalhe a mais. Por exemplo, há alguns anos, 15 anos mais precisamente, eu fiz uma promessa de casamento à minha esposa. Noivamos. E eu disse a ela que casaria com ela. Só que na promessa que eu fiz, para que a palavra se cumprisse, eu tinha que agir, não tinha? Ou bastava só eu dizer: Bruna, eu vou casar com você? Não. Nós tínhamos que alugar um lugar para ter a cerimônia, vestidos, roupas, convites, enfim, tinha que se mexer. A palavra de Deus é diferente. Quando Deus diz, Ele não precisa mexer um dedo para que a coisa aconteça, porque há poder e virtude na palavra de Deus. Meus amigos, eu me arrepio quando eu penso sobre isso, não sei você. A gente tinha que voltar a meditar nisso, a refletir mais nisso. Porque a nossa geração, com a mentalidade muito universitária, acadêmica, nós estamos perdendo a noção do sobrenatural. Mas há poder na palavra de Deus. Há tanto poder na palavra de Deus que a Bíblia chega a dizer que a sombra dos discípulos ressuscitavam mortos. Você consegue entender o que é isso? Poder na palavra de Deus. Poder. Quando Deus disse haja luz, Deus não precisou mexer uma unha. A luz se apareceu. Porque a vida na palavra de Deus.
Davi compreendeu isso de maneira tão fenomenal. Você conhece o Salmo 51, talvez um dos salmos mais bonitos de arrependimento. Você lembra que num trecho do Salmo 51, Davi olha para Deus e diz assim: Senhor, cria em mim um novo o quê? Coração. Sabe qual é no original a palavra cria que Davi escolheu para colocar no Salmo? No hebraico, sabe qual é? Bará. Aí vamos ao Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Relato da criação. No hebraico, o texto que você conhece muito bem está assim: Bereshit bara Elohim. No princípio, o quê? Criou Deus. É a mesma palavra que Davi usou no Salmo, bará. Sabe o que Davi queria dizer? Deus, com o mesmo poder da tua palavra, que o Senhor colocou ordem no caos, que o Senhor deu beleza em meio à feiura, com o mesmo poder com o qual o Senhor organizou o mundo que eu vivo hoje, Deus. Cria no meu coração imundo, Deus, no meu coração pecador, no meu coração depravado, Deus. Cria em mim, Deus, um coração que viva para a honra e glória do Senhor. Essa foi a oração de Davi. Cria, do nada, porque há poder na palavra de Deus. E Davi estava invocando o mesmo milagre que Deus fez para criar o mundo do nada, criar também nele, e isso pode acontecer na sua vida, um novo homem e uma nova mulher. Você acredita nisso? Diga um amém aí, então. Poder na palavra de Deus. Poder. Isso é tão verdade. E a Bíblia tem alguns relatos que me impressionam sobre isso, amigos. Por exemplo, Pedro, aquele homem tão atabalhoado, que eu sei que mora no coração de muitos daqui, e mesmo no meu. Aquele homem que era capaz de fazer algumas confissões que o levavam ao pináculo da fé, mas ao mesmo tempo despencava no abismo da mais profunda incredulidade. Pedro, diz a Bíblia que passou a noite inteira pescando, junto com uma equipe, era a empresa dele, Pedro, Tiago, João e André. Não pescaram nada. O dia amanheceu, eles passaram a madrugada tentando pescar. Amanheceu o dia, Jesus chegou no mar da Galileia. Ele olha o barco, a multidão já estava apinhada, tomando toda a areia da praia. Jesus sobe no barco, diz a Pedro: Pedro, afasta um pouco esse barco. O barco vira um púlpito, a praia é o auditório. Jesus começa a pregar. Quando ele termina a pregação, ele chega para Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede ao largo. Eu imagino esse Pedro olhando para Jesus e dizendo, ou talvez refletindo consigo mesmo, de maneira introspectiva: Senhor, o Senhor manja de pregar, o Senhor é bom pregando, mas quem manja de pescar sou eu. Eu passei a noite inteira pescando e eu sei que aqui no mar da Galileia o melhor horário para pescar é à noite. Nós não pegamos peixe nenhum, agora está de manhã, de dia. Mas, aí vem a conjunção adversativa ali. Mas, sob a tua o quê? Você lembra? A tua palavra eu lançarei as redes. Pedro lançou, porque cria no poder da palavra de Deus. Quando ele traz as redes para dentro do barco, haviam montões de peixe. E não pense você que foi uma casualidade, que Jesus disse bem na hora que estava passando um cardume ali. Não tinha peixe nenhum, não tinha cardume, mas há poder na palavra. Quando Jesus disse lança, peixes começaram a brotar ali do nada, porque há poder da palavra de Deus. Poder. Outro exemplo, Jesus desceu do Monte das Bem-aventuranças. Diz a Bíblia que ao descer dali, ele encontra um leproso, um homem que há alguns anos vivia afastado, marginalizado, tido como imundo pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios concidadãos. Jesus desceu e a multidão já vinha atrás. Mas olha como esse Jesus é maravilhoso, e ele ouve um grito de um desesperado. Talvez tenham desesperados aqui dentro hoje, que querem nascer de novo, querem ter uma experiência com Cristo. Mesmo em meio, perdido, em meio à multidão, se você clamar, Jesus vai ouvir você. Porque ele ouviu o leproso. E o leproso disse assim: Senhor Jesus, se tu queres,
me cura. No meio da multidão, Jesus ouviu a voz de um moribundo. Jesus para, volta até esse homem, toca no ombro dele e diz: eu quero ser limpo. Quando Jesus diz, imediatamente a lepra deixou aquele homem para a vida inteira. Porque há poder na palavra de Deus. E esse mesmo poder pode transformar a vida de qualquer um de vocês que estão aqui. Nós só precisamos olhar para esse livro, entendendo que ele é o livro que é a palavra de Deus. Último exemplo. Eu lembro que essa história era católico, fui coroinha da igreja católica. E nas missas ouvia sempre essa palavra, essa história, onde a Bíblia diz que um centurião romano amava o seu criado, o seu servo. Esse homem vai ao encontro de Jesus, porque aquele servo que ele tanto amava estava enfermo, a ponto de morrer. Ele se encontra com Jesus, e ele diz: Senhor, o meu servo vai morrer, eu o amo, e eu sei que o Senhor tem operado milagres aqui pela região da Judéia, da Galileia, e eu desejo que o Senhor cure esse meu criado. Jesus disse: ok, vamos então até a sua casa. Meus irmãos, esse homem, ele deu um sermão para nós, para o povo, e ele olhou para Jesus e disse: Senhor, não, o Senhor não está entendendo, eu sou centurião. E para quem não sabe, a centúria era uma legião, não uma legião exatamente, mas um grupo de 100 soldados, que estavam a cargo de um centurião, daí vem o nome centurião, que cuidava de 100 soldados abaixo dele. Então ele diz: eu sou um homem de autoridade, eu mando e os soldados obedecem, eu digo e eles agem imediatamente, eu não preciso nem mexer um dedo, eu falo e eles têm que obedecer, e o Senhor também tem autoridade, portanto, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas diga só o que, amigos? Diz aí, uma só o que? Palavra, só uma palavra, é tudo. Jesus olha para aquele homem, imagino com lágrima nos olhos, e diz: vai, porque nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa, vai porque a tua fé te salvou. E no mesmo momento que Jesus disse, alguns mensageiros vieram depois para se encontrar com aquele homem. Quando ele se encontra com aquele homem, veja, você ainda tem empirismo na Bíblia, método científico na Bíblia. Você quer comprovar se o milagre realmente aconteceu no momento que Jesus falou? Aí eles vieram, se encontraram com o centurião. Que horas mais ou menos Jesus disse? Eles disseram: foi tal hora. Foi nesse exato momento que ele ficou curado, porque há poder na palavra de Deus. Poder, amigos. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ser uma bênção na universidade? Você quer ser luz em meias trevas, na sua vizinhança, na sua escola, na sua família? Em nome de Jesus, deixe que a Bíblia volte a ser autoridade na sua vida e experimente o poder que emana das páginas das Sagradas Escrituras. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Esse livro santifica a igreja, porque a Bíblia diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua o que é a verdade? Palavra é a verdade. Além disso, é pela palavra de Deus que você será guardado de pecar, porque o Davi disse no livro de Salmos: Pai, guardei a tua palavra no meu coração para não o quê? Pecar contra ti. É pela palavra que nós seremos santificados, que nós vamos ter nojo do pecado, é pela palavra que nós vamos nascer de novo, é pela palavra, inclusive, que nós vamos experimentar um profundo reavivamento espiritual na igreja de Deus, irmãos. E se há alguma coisa que nós precisamos aqui nesse país hoje, e na igreja cristã brasileira e mundial, é um profundo reavivamento espiritual. O sopro do Espírito Santo precisa voltar a invadir as portas da igreja de Deus, e quando eu falo igreja de Deus, não é só a igreja adventista, é a igreja cristã brasileira. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento. E não pense que reavivamento significa emoções, irmãos. Porque em muitas igrejas elas estão transbordando. É música preparada, é programação neurolinguística que é estudada por alguns palestrantes para justamente trabalhar em você aspectos cognitivos que vão fazer você ser convencido por aquilo que é dito. Não são emoções que a gente precisa do derramamento do Espírito Santo no nosso meio, e isso só virá
através da autoridade e do poder da palavra de Deus na nossa vida. Você acompanhou no mês de fevereiro desse ano, lá nos Estados Unidos, Universidade de Asbury. Lembram disso? Uma universidade metodista. Alguns jovens estavam em um culto de quarta-feira, culto geralmente mais vazio, lá da universidade, ouvindo um pregador comum. Não era nenhum pregador famoso, não era nenhum cantor famoso que estava lá. O pastor daquela igreja abriu a Bíblia, pregou Romanos capítulo 12. Terminou o culto, fechou a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Dezenas de jovens, de maneira voluntária, começaram a vir à frente, sem que o pastor dissesse nada. Convencidos de pecado, em prantos diante do Senhor, confessando pecados de vícios, de drogas, de prática homossexual, de prostituição que viviam na universidade. Aí virou um rebuliço isso. Transtornou todos os Estados Unidos e várias pessoas começaram a ir para lá. E jovens, e o culto atravessou. Quando eu vi da última vez, estava já com mais de 200 horas ininterruptas de culto. E jovens indo, assistindo e se entregando, se arrependendo dos seus pecados. E alguns adventistas, muito orgulhosos como somos, já começaram. Isso daí é falso reavivamento. Porque tem gente que pensa que Deus só se manifesta na igreja adventista. E a gente vai falar sobre isso ao longo da semana. Porque a igreja adventista é o remanescente, mas não é o único remanescente. Deus tem povo fiel dele em todas as igrejas aí mundo afora. E ali estava um povo fiel. E por que eu acredito que foi um reavivamento que aconteceu ali? Eu não sei se foi um reavivamento nos moldes do que a gente tem registrado na história, porque só saberemos disso daqui a alguns anos. Porque quando há reavivamento na igreja, a sociedade é impactada, não só a igreja. Mas por que eu creio? Porque há 4 características de um reavivamento que aconteceu ali: pregação, oração, arrependimento e confissão de pecados. Você quer experimentar um reavivamento na sua igreja? Deus está disposto, na hora que Ele quiser. Mas nós precisamos cumprir as 4 condições. Ore a Deus, ame a palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo te convença de pecado, se arrependa do seu pecado, confesse o seu pecado e você experimentará um derramamento do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja. E essa cidade de Aracaju, essa cidade vai ser sacudida por homens e mulheres de Deus que vão anunciar a palavra do Senhor cheios do poder do Espírito Santo. E meus amigos, foi isso que aconteceu na minha vida, lá no deserto. O Senhor, através da Bíblia, através da pregação da palavra, ali dentro daquele trailer, me fez junto com a minha esposa. Eu creio que nós experimentamos ali dentro um reavivamento espiritual. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Apesar do diretor da escola ter lá as suas dificuldades, mas a mensagem que ele pregou, porque o poder não está no pregador, o poder está na palavra de Deus. Ele pregou a palavra. Ele falou sobre o que significa dar glória a Deus. Aquela mensagem, ela mexeu tanto conosco que estávamos no trailer. Tanto. Eu nunca vi aquilo. Todos os jovens e adolescentes que estavam ali dentro saíram em prantos, quebrantados, não por causa de uma música que emocionou, mas porque convencidos do nosso pecado, convencido. E a mensagem basicamente dizia, sabe o quê? Todos nós saímos do trailer, fomos para o monte orar, ou para os nossos trailers onde morávamos, porque a gente queria experimentar aquilo mais profundamente com Deus. Sabe o que ele nos ensinou? Que a glória de Deus, ela poderia se resumir em uma coisa, é o seu caráter. Mas que o caráter de Deus, acima de tudo, se resume em um atributo apenas. E esse atributo se chama abnegação. Quando aquela mensagem foi pregada para nós ali dentro, mostrando que eu sou um verme, que eu não sou nada, esse homem egoísta que foi para lá, vaidoso, autossuficiente, que vivia criticando igreja, pastores e etc. Deus me pegou e me humilhou no pó. Aliás, para quem não sabe o que é justificação pela fé, Ellen White tem uma definição que ela diz assim: justificação pela fé é a obra de Deus de lançar a glória do homem no pó da terra para que Deus faça por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Deus me pegou e me jogou no pó. Me humilhou mesmo. Tanto a minha esposa quanto eu. Você não é nada.
Eu te trouxe aqui para você aprender. E aprender com a natureza de maneira especial. Eu falei um pouco sobre isso na classe dos jovens, quem estava no sábado. Essa se tornou a mensagem mais importante da minha vida. Porque eu fui criado como um egoísta, irmãos. Inclusive minha esposa, coitada, sofreu muito por isso. Eu era muito centrado em mim mesmo, preocupado só comigo. Mas aí lá Deus começou a me mudar. E eu comecei a olhar para a natureza com outros olhos, entendendo. Por exemplo, quando eu voltei de lá do deserto, uma das grandes experiências que eu tive foi plantando feijão onde eu moro, lá com o meu sogro. Hoje eu não tenho mais tempo porque eu mal paro em casa. E aí nós fomos plantar feijão e pegamos uma garrafa PET de feijão para plantar. Uma garrafa PET. Plantamos, tudo manual, orgânico, não tinha maquinário nem nada. Sabe quantos quilos de feijão nós colhemos? De uma garrafa PET? 50 quilos de feijão. Deu para a gente se alimentar de feijão o ano inteiro sem precisar naquela época, para o ano todo. Sabe o que eu aprendo com a natureza? Que a glória de Deus é dar. Deus serve. Deus criou todo ser humano para se doar, para se sacrificar, para servir. E quando eu vejo a natureza me ensina isso com abundância. Não tem miséria na natureza. Sabe qual foi a grande experiência da minha esposa lá no deserto? Quando a gente ouviu aquela mensagem no trailer, a minha esposa, pouco tempo depois, ela foi trabalhar na agricultura. E aí a grande experiência de conversão dela aconteceu, sabe, com ela fazendo o quê? Plantando cenoura em um canteiro. Ela entendeu o evangelho. Porque ela pegou aquela semente, ela entendeu que aquela semente era ela. Ela enfiou a semente na terra. Porque Deus, Ele só vai poder fazer você nascer de novo quando você morrer. Quando a semente foi introduzida na terra, ela entendeu, eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que me esconder no sulco do solo. E ali eu tenho que morrer. E só quando eu morrer, Deus permitirá com que brote em mim o fruto de uma nova vida. Foi assim que a minha esposa nasceu de novo lá no deserto. Meus irmãos, a gente dificulta muito a pregação do evangelho. Ele é simples, simples. Deus me humilhou. E agora, aos poucos, Ele tinha que me ensinar. E eu abri o meu coração. E Ele começou a usar a vida desse mesmo diretor para nos mostrar, primeiro, que Jesus é Deus. Eu não cria que Jesus era Deus. Segundo, que a igreja adventista não é Babilônia. Terceiro, que eu deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser batizado também. Porque a gente só batizava em nome de Jesus. E assim Deus foi derrubando um pilar atrás do outro, um atrás do outro, derrubando tudo o que eu cria. Até que o último foi o Espírito Santo. Eu ainda tinha dificuldades com esse assunto. Sabe quanto tempo nós ficamos lá no deserto, depois que nós aceitamos os propósitos de Deus? Sabe quanto tempo? Lembra que eu falei que a minha esposa queria voltar no mesmo dia? Lembra disso? Nós ficamos 11 meses vivendo lá no deserto. 11 meses. Às vezes você nem vai entender os propósitos de Deus. Mas quando você pelo menos aceita, as coisas ficam mais suaves. E nós aceitamos que Deus tinha um plano para a nossa vida. E Deus começou a usar da sua pedagogia para nos disciplinar. A pedagogia do sofrimento. É a mais difícil de todos. E então chegou o dia de nós voltarmos ao Brasil. Eu tinha um desafio agora. O desafio era visitar todos os que eu conhecia, que faziam parte do meu ministério, e dizer para eles, nós estamos errados, o caminho está errado, o caminho não é esse, a mensagem não é essa. Mas antes de visitar todo mundo que eu conhecia, e a gente tinha grupo, nós tínhamos grupos espalhados aí Brasil afora, o meu primeiro desafio era a minha liderança. Nós éramos em 7, eu era um deles. E eu tinha que dizer para eles, ao longo de todos esses anos, Deus não tem abençoado o nosso ministério, porque nós estamos pregando uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Eu voltei para lá, eu já vinha preparando meu sogro, inclusive, meu sogro também era um dos líderes, e dizendo a ele que a gente estava errado. E o meu sogro é um homem de coração muito bondoso, ele aceitou bem, assimilou bem. Fizemos a reunião com a liderança do ministério. Eu disse a eles exatamente o que acabei de afirmar a vocês, que naquele dia nós tínhamos que tomar uma decisão, porque Deus não estava conduzindo aquele ministério da maneira como estávamos trabalhando até ali.
E o que aconteceu naquele dia, eu só vou dizer para amanhã, obviamente, né? Eu não vou falar hoje. Amanhã eu espero você voltar aqui. Meus irmãos, lembra que eu falei que no domingo, na segunda, melhor dizendo, nós estudaríamos um dos temas mais importantes da semana? Lembra disso? Amanhã é o outro. É um dos assuntos mais importantes dessa semana. O título da mensagem é A Última Batalha. Eu vou adiantar para você sobre o que nós vamos falar amanhã. Armagedon. Já ouviram falar sobre isso? Armagedon. Você vai entender que o Armagedon está totalmente relacionado com tudo que nós estudamos ao longo da semana até aqui. E a batalha, eu creio, aleluia, que está chegando próximo do seu fim. Próximo do seu fim. Então eu espero você aqui amanhã. Hoje, eles vão cantar. E eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor nessa noite, fazendo uma oração a Deus. Você deseja experimentar o poder da palavra de Deus na sua vida? Amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Sabe por que a gente tem que falar amém? É porque amém significa assim seja. Quando um pregador ele fala alguma coisa, você crê que isso é uma promessa para a sua vida? Você responde de maneira audível por causa do grande conflito. Lembra, né? A gente adventista às vezes é meio contido, acha que os pentecostais patentearam o glória a Deus, o aleluia, né? É patente do pentecostal. Eu brinco até com as pessoas dizendo que eu sou meio pentecostal quando eu prego, né? Não tem problema nenhum, amém significa assim seja. Quando o pregador diz algo que você quer que seja uma promessa para a sua vida, você diz, Senhor, amém, eu autorizo, Deus, é isso que você está dizendo. Você deseja que a palavra de Deus